O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta dos Espíritos. Há o laço que liga a alma ao corpo. Questão 135A. De que natureza é esse laço? Resposta dos Espíritos. Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comentário de Allan Kardec. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma é o espírito encarnado que habita o corpo. E, terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais como um fruto, o gérmen, o perisperma e a casca. Comentários do Espírito Miramês. Há um laço que prende o espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida, de natureza semimaterial, como já foi dito agora, Martinha, e a doutrina espírita denominou-o perispírito. Existem outros laços que ligam o espírito ao perispírito de modo mais seguro e que a evolução saberá desatá-lo na época conveniente. Nossos comentários aqui do grupo de estudos Vinha de Luz. Comumente, a ligação entre o espírito, o perispírito e o corpo é referenciada como sendo formada por laços. A forma mais trivial de interpretação é aquela que se utiliza no dia a dia quando se pretende prender algo, isso é, laços físicos como barbantes, com barbantes e cordas, ou ainda, num aprofundamento um pouco maior, como as suturas médicas, com as quais se unem dois lados de um corte, por exemplo, para a cicatrização. E ainda, Martinha, sobre essa mesma abordagem, na desencarnação, tais laços seriam desfeitos, tal qual a retirada da sutura, como você deu o exemplo, na qual os pontos são cortados um a um. E visando maior compreensão nesse tema, nós podemos fazer uma analogia com o laço que prende os corpos ao solo, a gravidade. Isso, Regina. Também existe uma inter-relação entre o corpo e o planeta, em que há uma atração mútua. Isso é, o planeta atrai o corpo e o corpo, por sua vez, atrai o planeta. A força que cada um exerce é dependente da massa que possui. Ou seja, quanto maior a massa, maior a força. Desta forma, se verifica que este tipo de laço não é de uma única intensidade, tal como seria nos casos de uma corda, por exemplo. Kardec, meus amigos, se refere a esta ligação como um laço fluídico e diz que no processo da encarnação há atração por uma força irresistível, enquanto que no processo inverso, na desencarnação, a união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Miramês continua nos dizendo, amigos, queremos dizer com isso que a alma tem muitos corpos, os quais não cabe mencionar, por não ser esse o objetivo desta página ou deste estudo, né? E todos eles estão ligados ao espírito
por leis que escapam ao raciocínio dos homens. Porém, com um pouco de esforço, poder-se-á notar a existência das coisas dos espíritos e suas necessidades. E Miramês continua a nos dizer: a evolução dos espíritos capacitará a inteligência para receber, para perceber, por exame indutivo, o vasto campo espiritual onde se movimentam bilhões de seres inteligentes, e daí se poderá partir para onde deveremos chegar, a espiritualidade superior. Nossos comentários. É o espírito quem imprime no perispírito sua condição, seus registros, e estes registros, como que projetados no perispírito, através deste, transmitem estas características físicas ao novo corpo que nasce, no processo das reencarnações. Podemos dizer então assim, alguns de nós trazem marcas da nossa anterior encarnação, marcas de nascimento herdadas de nós mesmos e não geneticamente herdadas de outros, principalmente se resultaram em profundas situações conflitantes, como acidentes, entre outros, relacionados com aquela vida passada, quando lá estivemos, na condição de um de nossos ancestrais, hoje reencarnado no mesmo meio familiar ou não, trazendo aquelas marcas impressas em nós, ou a falta de algum membro, de algum órgão, ou algum outro defeito físico. Regina, como é importante esta reflexão. Porque quando encarnado, o perispírito é o condutor das sensações do meio ambiente e do corpo para o espírito. E, ao mesmo tempo, o veículo transmissor das ordens emanadas do espírito para o seu veículo físico. Nós temos aqui uma bela frase do Mestre Jesus, onde ele nos disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Está lá em João capítulo 16, versículo 12. Então, já sabemos que a revelação divina é essencialmente progressiva. O que não sabemos hoje, saberemos amanhã. O que não entendemos hoje, entenderemos amanhã. O que ainda não aceitamos hoje, aceitaremos amanhã e, por fim, o que não somos hoje, seremos amanhã. Trago aqui comentário do Espírito Miramês. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surjam na mente e as palavras saiam para a audição, como veículo de desenvolvimento espiritual. Miramês continua dizendo que o coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, por ser a sua luz da cor deste metal, mas com característica brilhante, serve então de intermediário entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobremodo incompreensível para a ciência da Terra. Nossos comentários. No site Razões para Acreditar, encontramos algo que demonstra o quanto somos ignorantes em relação às plantas, quiçá se estenda a toda a natureza, incluindo a nós, o próprio homem. É impossível ver a olho nu as cores fluorescentes emitidas pelas flores. Mas você sabia que isso acontece de fato? Se não, é compreensível, pois o Pequeno Príncipe já disse certa vez: o essencial é invisível aos olhos. Mas isso acontece, viu, Martinha? Inclusive o fotógrafo Craig Burrows conseguiu captar esse espetáculo da natureza usando uma técnica chamada fotografia de fluorescência visível com radiação ultravioleta.
em que é registrada a fluorescência gerada pelo ultravioleta que incide sobre as flores. É realmente o essencial e invisível aos olhos. Do livro dos médiuns de Allan Kardec, nós também podemos extrair as seguintes informações. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Também podemos dizer, né, Regina, que participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta reside no espírito. Além disso, o agente das sensações exteriores. Comentários do Espírito Miramês. A alma durante o sono do corpo fica mais leve e, de acordo com a sua evolução, pode fazer viagens longas a ponto de o coração de prata, ou cordão de prata, ficar na espessura de um fio de teia de aranha. Miramês continua dizendo que, devido aos cuidados tomados pelos espíritos superiores, não há perigo algum nessas viagens, desde quando o espírito seja obediente ao comando dos benfeitores espirituais. Trago agora então os nossos comentários, trazendo então Allan Kardec no livro A Gênese, lá no capítulo 14, onde ele nos diz: embora durante a vida o espírito seja fixado ao corpo pelo perispírito, não é tão escravo que não possa alongar sua corrente e se transportar ao longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer outro ponto do espaço. Que magnífico, hein? Nossa. Quando o corpo físico então repousa, Martinha, nós, estudantes da doutrina, sabemos que o espírito se liberta do corpo físico. O nosso espírito jamais está ocioso. E durante o sono ocorre então essa libertação, ou chamamos de desdobramento. São situações de hipnoses, meditações, traumas e anestesias que afrouxam os laços que o prendem ao corpo. Isso mesmo, Regina. Nosso corpo físico necessita de sono e períodos de descanso para se recompor. O espírito, que não é feito de matéria, não se cansa. E durante o momento que o corpo descansa, o espírito se liberta. Nós, estudantes da doutrina, sabemos que o nosso espírito jamais está ocioso durante o sono, pois há o desdobramento. E também tem algumas pessoas que, em determinadas situações, como hipnoses, meditações, traumas e anestesias, afrouxam os laços que prendem o espírito ao corpo. O desdobramento ao qual você se referiu ocorre geralmente de forma inconsciente. Nem todos conseguem se lembrar ou guardar memórias conscientes, pois os graus de desprendimento e lucidez são variáveis de pessoa para pessoa. Comentário do Espírito Miramês. Cumpre-nos dizer que quando se está como espírito livre do corpo, mas resguardado pelo corpo fluídico, deve-se cuidar dos sentimentos, da formação das ideias, educando as palavras, porque tudo o que se pensa e se fala negativamente fixa-se no campo sensível do corpo espiritual, como nódoa de difícil limpeza. A nossa aura apresenta o que somos, tanto encarnados como desencarnados. Nossos comentários. Durante o desdobramento, o nosso espírito pode aproveitar a companhia de amigos e de mentores espirituais que também são amigos divinos, podendo nos transportar para diferentes regiões no plano astral. Tudo isso dependendo da nossa afinidade energética. Nós somos atraídos para companhias que estejam em harmonia com as nossas atitudes diárias, as nossas intenções, pensamentos e desejos. Podemos visitar pessoas desencarnadas, visitar também colônias espirituais ou permanecer aqui na Terra.
O desdobramento é um fenômeno de exteriorização, um processo natural em conexão com o nosso padrão vibratório. Mesmo sem o corpo físico, nós mantemos o nosso caráter. Regina, eu vou repetir mais uma vez a importância de estudarmos. Porque ao falarmos isso, ao gravarmos um trabalho como este, do Miramês e do Livro dos Espíritos, nós já sabemos. E isso é uma alegria, porque muda completamente a nossa forma de ver a vida, de compreender as pessoas que nos cercam. Porque tu disse, é um processo natural. Então, nós estamos todos nesta condição de desdobramento. Eu quero dizer com isso que somos espíritos vivendo uma experiência. Isso é muito bom. Então, o estudo nunca será demais para nenhum de nós. A doutrina dos espíritos sempre reforça isso. Agora eu trago comentário do Espírito Miramês. O que semeamos nos ouvidos alheios, colhemos nos corpos que usamos, apoiando-nos para a nossa missão na Terra. A reforma dos nossos sentimentos, de que tanto falamos, inspirados no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, objetiva a nossa felicidade. O Miramês ainda diz mais: quem ama sem distinção está limpando seus próprios caminhos. Quem perdoa as ofensas está tranquilizando a própria consciência. E quem exercita a caridade por onde passa, saiba que ela salva o caridoso das investidas de todos os males. Finalizando, Miramês diz ele que não existe outro caminho para limpar o perispírito ou mesmo o cordão fluídico das mazelas do mundo, a não ser pelo amor em todas as suas feições de entendimento. Traremos então os nossos comentários. Por isso, meus amigos, é muito importante escolhermos viver de forma equilibrada, procurando sempre pensar e agir praticando o bem. Somos donos da nossa mente e temos livre arbítrio para fazermos e mantermos conversas saudáveis, leituras edificantes, escolhermos com consciência os programas de televisão aos quais daremos atenção, as músicas que escutaremos, os locais que frequentaremos, uma vez que somos nós, apenas nós, os responsáveis por nossas atitudes e nosso padrão mental. E conforme elucida a questão 402, que estudaremos adiante um pouquinho, do Livro dos Espíritos, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É um recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, meus amigos, Regina, Paulo, estudantes dessa vinha de luz, vamos caminhando, buscando elevar nossos pensamentos, fazendo uma prece antes de dormir, pedindo proteção espiritual e muitas energias positivas. Porque, conforme nos disse o Mestre Jesus, a cada um segundo suas obras. Semeemos o amor, a caridade e o bem e evoluiremos passo a passo rumo ao nosso Pai, Deus.